Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Esther, capítulo 9, vamos a partir do versículo 16, tendo em vista que o resto a gente já comentou na semana passada, né? E diz assim a palavra do Senhor para nós, vamos ouvir com fé e alegria. Também os demais judeus que viviam nas províncias do rei se reuniram e se organizaram para defender a vida e se livrar dos seus inimigos. Mataram 75 mil dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Isso aconteceu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e fizeram dele um dia de festa e alegria. Mas os judeus de Suzã se reuniram nos dias 13 e 14 do mesmo mês. Descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa e alegria. Por isso os judeus das vilas que moravam nas aldeias do campo fazem do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquete e de festa, e um dia em que mandam presentes uns para os outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e do dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa. E que esses fossem os dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes havia ordenado por escrito, porque Amã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir os judeus e tinha lançado isto é, sortes para assolar e destruir. Mas Esther foi falar com o rei e ele ordenou cartas que o plano perverso de Amã que ele tinha elaborado contra os judeus recaísse sobre a própria cabeça dele e que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso esses dias são chamados de Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que havia acontecido, os judeus decidiram que eles mesmos, os seus descendentes e todos que viessem a se juntar a eles, não deixariam de comemorar esses 2 dias seguidos, o que havia escrito a respeito deles, no tempo marcado todos os anos. E que esses dias seriam lembrados e comemorados de geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que esses dias de Purim jamais iriam desaparecer entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiu entre os seus descendentes. Então, a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda autoridade uma segunda carta para confirmar a carta de Purim. Mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com as palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhes haviam ordenado, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, a respeito do jejum e do seu lamento. E o decreto de Esther estabeleceu que essas particularidades do Purim se escreveu no livro. Capítulo 10. Depois disso, o rei Assuero impôs tributo sobre toda a terra, as terras do mar, contra os demais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Não está tudo escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de sua nação. Amém? Vamos baixar as nossas cabeças e orar mais uma vez. Ó Deus, Santo Deus, muito obrigado porque esse livro de Esther, esse livro maravilhoso, ó Pai, foi inspirado por Ti para nos educar na justiça, nos instruir, ó Pai. Fale conosco essa noite, Senhor. Fale conosco poderosamente. Que o Teu Santo Espírito faça morada em nós e nos abra a mente para aprender a celebrar o Senhor, mesmo em terra estranha.
Em nome de Cristo Jesus que nós choramos. Amém. Meus irmãos, não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Essa semana eu fiquei matutando sobre isso, sobre quantas festas estranhas e exóticas existem no mundo. Quantas festas estranhas e exóticas? E quando eu digo festas estranhas, eu estou dizendo estranhas mesmo. Por exemplo, a gente conhece algumas festas que são tradicionais da nossa cultura. Nós temos a Páscoa, vamos celebrar semana que vem. Nós temos Natal. Mas no mundo existem festas que celebram coisas das mais diversas. Por exemplo, no México, um dos dias mais badalados é o Dia dos Mortos. Que na nossa cultura tem um pouco também, mas o modo como os mexicanos comemoram o Dia dos Mortos é muito diferente. Eles celebram a morte de um jeito meio bizarro. Eles se vestem, aquilo que deveria ser talvez um dia de luto, um dia de tristeza, eles celebram com alegria. Eles se vestem de caveiras, dançam músicas animadas, fazem comidas alegres de todos os tipos. É um modo muito estranho de talvez pensar na morte, né? Na Finlândia existe um festival ali em algumas aldeias que é quase que um festival esportivo meio engraçado, que os homens eles são chamados a fazer uma corrida com a sua esposa nas costas, carregando a esposa, e o ganhador vai ganhar o peso da sua esposa em cerveja. Olha que coisa mais estranha e exótica. Na Finlândia, na Tailândia, no dia 25 de novembro, é celebrado o Festival do Macaco. Eles acreditam que os macacos eles podem trazer sortes, e tem lá o Templo do Macaco. E aí, nesse dia, eles fazem uma grande festa para os macacos. Eles colocam várias comidas e reúnem um banquete, colocam sorvete, pizza, salsichas para os macacos. Para que os macacos ali fossem comer, porque eles têm a crença de que se eles abençoarem os macacos os trarão sorte de volta. E aí a gente fica pensando, por que existe tanta festa bizarra? Por que existe tantas festas diferentes? Eu tenho certeza que para algumas pessoas de algumas culturas, eles vão olhar para a gente reunido em volta da mesa com um peru de Natal e vai dizer, aquele povo é meio estranho, né? Eles celebram o nascimento de alguém com um peru de Natal. Que coisa mais estranha. O fato é que tantas culturas, tantas festas, tantas coisas estranhas, é uma maneira de que aqueles povos e que essas culturas, elas preservem a sua identidade. É o jeito de ser deles. Eles aprendem ao fazer aquela festa, ao repetir esses atos, ao fazer isso, determinados valores estão sendo reforçados ali. Talvez você se lembre que no nosso primeiro sermão em Esther, eu comentei que um dos temas importantes do livro era o tema da aculturação. O fato de que nós estamos aqui numa história do povo de Deus que acontece não em Jerusalém, não em Samaria, não em Israel, não nos lugares que a gente tipicamente associa com o Antigo Testamento, com o povo de Deus, mas que acontece na Pérsia. E então, eu fiz uma pergunta, porque a aculturação é o povo de Deus, ou então qualquer povo que vive em outra cultura, por estar exilado, ou por ter imigrado, ou por qualquer outra coisa desse tipo, acaba ali assimilando a cultura onde ele está. E aí ele acaba então perdendo a sua identidade cultural, né? O livro de Esther é um livro que fala então sobre essa identidade cultural, a identidade cultural do povo de Deus. E a pergunta que eu fiz é, como resistir a esse processo? Como que a gente pode então resistir como povo de Deus a essa aculturação que muitas vezes o mundo quer fazer conosco? E bem, meus irmãos, essas festas que eu disse aqui que são estranhas, bizarras, elas são um exemplo de resistência. Os povos, eles fazem essas festas, celebram essas festas do seu jeito, há gerações e gerações, há milhares e milhares de anos, centenas de anos, porque eles sabem que aquilo ali é algo importante para eles, importante para a identidade deles.
E que sempre que eles refazem aquela festa, aquele ato, eles de alguma maneira estão reafirmando a sua identidade. E a gente vê algo muito parecido aqui nesse capítulo de Esther, nesse finalzinho. A gente vê que Esther termina com uma grande festa. Uma grande festa sendo celebrada, uma grande festa sendo instituída. E que ela é instituída até os dias de hoje. Né? O Purim, né? Foi celebrado no mês passado por judeus de todo o mundo, nos dias 15 e 16 de março. Então é uma festa que até hoje os judeus celebram, comemoram, participam, faz parte da vida deles. E é muito irônico aqui então a gente entender e perceber que o mesmo livro de Esther, que termina com uma festa, também começou com uma festa. Né? E aqui parece algo meio que proposital, algo que o autor está querendo chamar a nossa atenção aqui. Né? Nós lembramos então da festa de Assuero, aquela festa que ele fez para poder mostrar as belezas e as riquezas da glória do seu reino. Ele que era o homem mais poderoso de todo o mundo naquela época. Ele que era o homem que governava sobre 127 províncias, da Índia até a Etiópia, que vivia toda aquela extensão. Ele fez uma festa para poder mostrar as glórias do seu reino, vendendo para aquele povo, para aquelas pessoas que estavam ali, um mundo de ilusão, com aquelas riquezas, com aquelas glórias, com aquelas belezas todas, com aquela comida toda, com aquela bebida toda. E as pessoas ficavam então embriagadas naquela festa. Mas a gente viu também que aquela festa começa a mudar uma situação. Nós vemos que essa festa termina de uma situação meio trágica, meio cômica, com a rainha Vasti sendo destituída, porque ela não quer obedecer aos caprichos do rei. E então, a partir daquele momento, a gente começa a acompanhar a vida de Esther e Mordecai. Pessoas que eram parte do povo de Deus, mas que tinham assimilado a cultura da Pérsia, que viviam na cultura da Pérsia. E a gente vê o crescimento deles. A gente vê que, apesar deles terem usado de jeitinhos para poder chegar a posições de poder, alguma coisa foi acontecendo quando o povo de Deus se sentiu ameaçado, e foi ameaçado pelos decretos do malvado Amã. E esses decretos fizeram com que Esther e Mordecai começassem a despertar e falar assim: não, nós somos parte de um povo maior. E eles começaram a recuperar a identidade e de trabalhar ativamente para a salvação do povo de Deus, daquele decreto maligno. E tudo isso culminou numa grande batalha que a gente viu semana passada. Nós vimos que tudo se resolve quando, não podendo revogar o decreto, eles então fazem um novo decreto e saem à guerra. E eles batalham, e o povo de Deus é vitorioso. E depois da vitória tem o quê? A comemoração. Depois da vitória tem a comemoração. Deus está agindo na história e salvando o povo. E depois disso, então, existe uma comemoração, uma festa. E essa celebração é para comemorar a vitória, mas é mais do que isso. Ela é uma festa que até os dias de hoje é celebrada justamente para que, lembrando disso, eles possam resistir à aculturação. Eles possam se ligar a essa cultura, ligar que eles fazem parte de um só povo. Nós temos então, gente, e nós vamos aprender hoje, nessa festa, que embora a gente viva nos reinos deste mundo, nós podemos renovar a nossa identidade ao celebrar a salvação que nos foi concedida. Embora a gente ainda viva nos reinos deste mundo, embora a gente ainda esteja nesse mundo caído, quebrado, governado por ímpios, ainda assim nós podemos renovar a nossa identidade ao celebrar a salvação que nos foi dada. Amém? E eu quero fazer isso a partir de dois motivos para qual essa festa aqui é celebrada. Dois motivos que essa festa aqui ela acontece. A primeira delas, então, é preservar a memória. E aqui a gente tem que, depois da guerra, depois de todo o alívio que eles sentem, a comemoração é meio que natural. Eles saem para comemorar. E esse texto aqui, ele vai juntando para a gente várias mini comemorações e formando para a gente um quadro geral. Né? No primeiro dia, no dia 15, os judeus de toda a cidadela, de todo o império, começam a festejar.
Mas vocês lembram que no dia 15, em Suzã, teve mais um dia de guerra, mais um dia de batalha. Então o povo da cidade, o povo do interior começa a comemorar, né, esses dias, mas o povo da cidade de Suzã comemora no dia 16, comemora um dia depois. Então acaba que vai gerando aqui pra gente a informação de que um comemora, o outro comemora, e aí depois eles começam a ter essa ideia de celebrar todo ano, e Mordecai então escreve um decreto para poder falar, não, vamos celebrar isso aqui todo ano. E aí o pessoal começa a celebrar, e aí vão juntando várias celebrações, e aí a gente entende que esse texto está mostrando para a gente como é que essa festa, essa comemoração da vitória, acaba sendo algo que eles vão celebrando de ano em ano. Eles vão fazendo isso a partir de cada momento. E aí é muito engraçado então que o texto nos informa que o nome que eles decidiram dar a essa festa é Purim. Porque naquele decreto, Mordecai meio que reconta toda a história. Ele meio que faz um resumão de tudo que a gente viu dessa história no livro. E ao fazer esse resumão, ele explica, olha, então é por isso que nós vamos chamar a festa de Purim. Porque Amã, aquele que quis intentar contra nós, ele lançou o Pur, que era tipo a sorte, o dado mágico que eles tinham ali para os deuses dele, para poder lançar a sorte e indicar qual dia que deveria acontecer o massacre. E aí vocês lembram, né, que Deus é aquele rei que de fato controla os dados, que controla a sorte. Então, por causa dessa ironia, eles acharam por bem falar que então que essa festa é a festa do Purim, como que humilhando mais uma vez Amã, que a gente já viu que foi muito humilhado por aqui, né? Para justamente lembrar que há a libertação do povo de Deus, Deus que está por trás dessa história. E é muito interessante então que no versículo 28 a gente tem uma explicação de por que essa festa tem que ser celebrada todos os anos. Ele diz: esses dias seriam lembrados e comemorados de geração após geração por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, e que esses dias de Purim jamais iriam desaparecer entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiriam entre os seus descendentes. Percebam, meus irmãos, o que essa festa significa e representa é uma grande renovação espiritual no meio do povo de Deus. É uma grande renovação espiritual. Eles querem preservar a memória daquilo que Deus mais uma vez fez por eles. Eles querem comemorar que Deus se revelou a eles mais uma vez e os livrou da morte. E os livrou da morte certa, livrou dos seus inimigos. E eles não querem deixar que isso se apague no coração deles. E como não deixar que algo se apague, senão celebrando isso de tempos em tempos, recontando essa história, relembrando essa história, trazendo novamente a memória. Eles querem então não esquecer, eles querem se renovar, porque eles estavam na Pérsia, eles estavam perdendo a sua cultura, eles estavam perdendo a sua identidade, eles estavam se tornando como povos pagãos. Mas ao falar, não, nós vamos nos lembrar daquilo que Deus fez mais uma vez, vamos manter essa memória acesa, é uma forma então deles renovarem essa esperança da salvação deles, renovarem os atos salvadores de Deus e fazer isso, recontando essa história, relembrando essa história, comemorando todos os anos. E assim, essa identidade vai se cristalizando, isso vai se renovando. E é muito curioso a gente notar então que o Purim, ele acontece quase que um mês antes da Páscoa. O Purim é comemorado no meio do último mês, e a Páscoa é comemorada no meio do primeiro mês para os judeus. Então isso ajuda a gente a entender o modo como essas datas são importantes, ajuda a gente a perceber que as duas festas de alguma maneira elas estão interconectadas, né? Mês que vem, a semana que vem nós vamos comemorar um pouco a Páscoa, né? Nós vamos relembrar essa celebração da Páscoa, e a gente lembra então que a Páscoa judaica ela é uma lembrança dos atos salvadores de Deus do Egito. Quando Deus institui a Páscoa, ele escreve lá em Êxodo 12, 24 a 27, portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre.
Quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem esse rito. Quando seus filhos perguntarem que rito é esse, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Por que a Páscoa aconteceu? Para se lembrar, para nós não esquecermos. Parece que o nosso coração é muito bom em esquecer as coisas, esquecer o que Deus faz por nós. E a gente então precisa sempre se lembrar, e se lembrar, e se lembrar. Porque o que forma a nossa identidade, se não a nossa memória? Se não aquilo que nós de fato nos lembramos, aquilo que está no nosso coração? O que forma a identidade do povo, se não a sua memória? A sua grande história. O que o Purim e a Páscoa nos ensinam então é que nós temos uma grande narrativa. E a Páscoa e o Purim, na verdade, são apenas alguns episódios dessa grande narrativa, mas é uma narrativa maior, a narrativa dos grandes autos salvadores de Deus. Deus está salvando o seu povo, Deus está conduzindo o seu povo, Deus está libertando o seu povo, e Ele faz isso com mão poderosa. E ao fazer isso, então, a gente pode se lembrar. É uma espécie de lembrança de que agora nós fazemos parte do povo de Deus, e nós devemos então cultivar essa memória, lembrando que nós somos parte desse povo, lembrando a nossa identidade. Talvez seja muito fácil a gente descartar essa história quando a gente abraça outras identidades concorrentes. Talvez você pense assim: nada, eu sou abaetense, ou então eu sou brasileiro, eu sou contagense, eu sou mineiro, eu quero pegar a minha identidade. Mas a grande notícia aqui é que a gente é convidado a ter não a história do povo de Abaeté em nós, ou do povo brasileiro em nós. A gente é convidado a abraçar a história do povo de Deus. A história do povo de Deus e aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus faz para nós. É a história da redenção. A história dos atos salvadores de Deus. E a gente precisa entender então que existe um dia cristão para a gente comemorar os atos salvadores de Deus. Nós que agora estamos na nova aliança, temos uma festa. Embora a gente comemore regularmente a Páscoa, o Natal, a gente crê que existe sim uma grande festa da nova aliança. Existe sim um grande dia que a gente é chamado a guardar e cultivar, para poder manter a nossa lembrança desses atos salvadores de Deus. É o domingo, o dia do Senhor. Domingo significa isso. Domingo é o dia do Senhor. É isso que a palavra significa no seu fundo. Porque desde o início da cristandade, desde a ressurreição de Jesus, nós temos os cristãos se encontrando regularmente no primeiro dia da semana. Porque o primeiro dia da semana foi o dia que o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Foi o dia em que Ele se levantou dos mortos. Foi o dia em que Ele começou uma nova criação. Foi o dia em que Ele abalou todas as estruturas do mundo, falando: agora tem uma nova esperança para vocês. Aquele que estava morto ressuscitou, e essa é a nossa esperança da humanidade. A Páscoa, a gente não comemora a ressurreição de Jesus somente na Páscoa. A gente comemora a ressurreição de Jesus todos os domingos, porque esse domingo é o dia santo que Deus fez para que a gente celebre essa ressurreição poderosa de Jesus. E desde o início da história, cristãos têm sido fiéis em manter esse dia como um dia de adoração, um dia para honrar, um dia para se santificar, um dia para cultuar o Senhor, um dia para a gente entender o que Deus fez por nós e que a gente pode celebrar em família, em comunidade. E aqui a gente precisa entender algo importante. Do mesmo jeito que Esther e aquele povo que estava ali, estavam no exílio, nós também somos exilados de alguma maneira. Porque a história da Páscoa, essa história da ressurreição de Jesus, é uma história que nos lembra que nós fomos feitos para um mundo que há de ser revelado ainda. Nós somos chamados a fazer parte dessa família de Jesus, que ressuscitou e que é a primícia de todos aqueles que dormem, que vai ser a nossa ressurreição também no futuro. E nós somos chamados a celebrar isso, lembrando que nós temos essa convicção, essa certeza de que todas as coisas serão renovadas, mas que ainda não. Nós ainda vivemos no exílio. Nós ainda vivemos num mundo que não é totalmente governado por Jesus. Nós vivemos num mundo
que assim como aquele reino de Assuero, tenta mandar e mostrar para nós glórias do seu reino, tenta mostrar para a gente grandes ilusões, sonhos de futilidade, coisas que podem nos desviar desse propósito eterno, tentar tirar a nossa identidade. Mas assim como essa festa em Esther é uma resposta daquele povo naquela época, a essa aculturação, o nosso domingo, o dia do Senhor, é também uma resposta contra os reinos deste mundo. É a gente chamar o mundo para ver as glórias do reino do Senhor. Ver as glórias de um reino muito superior, de um reino que é de fato celestial. E é essa então a centralidade do culto na vida cristã. Porque no culto nós declaramos que o Jesus é rei sobre esse mundo. E não esses reis deste mundo, não esses poderosos que tentam muitas vezes só massacrar e acabar com o povo. Não, Jesus é o nosso rei. E nós não aceitamos a autoridade de outros reis, embora nós vivemos debaixo do exílio dele. No culto nós aprendemos a cultivar a nossa identidade, nós aprendemos a cantar para Jesus, aprendemos a palavra de Jesus, aprendemos a história de Jesus, aprendemos a ser mansos e humildes como Jesus, lembrando aquilo que Cristo fez por nós. No culto a gente é chamado a aprender a sonhar, não os sonhos deste mundo, mas os sonhos de Deus, aquilo que é muito mais maravilhoso do que as coisas que este mundo pode nos oferecer. Nós somos chamados a contemplar as grandezas e as belezas daquilo que Deus fará por nós. No culto a gente declara todos os domingos que nós somos povo do Senhor, que essa é a nossa identidade. E assim a gente festeja essa nova vitória de Cristo. A gente festeja essa realidade, esses atos salvadores de Deus que culminam na ressurreição. Mas tem um ponto aqui que é interessante também, que a festa do Purim, a festa da Páscoa nos lembram. Essa memória ela é passada de geração a geração. E aqui a gente precisa entender que preservar essa memória é também incluir os nossos filhos nessa aliança. É incluir o povo de Deus nessa aliança, é entender que nós precisamos educar os nossos filhos, criar os nossos filhos, entender que eles fazem parte também da família de Deus, e ensiná-los no caminho do Senhor, e inspirá-los a fazer e permanecer, que do mesmo jeito que na Páscoa as crianças participavam e diziam: do que significa essa festa? As crianças que estão aqui também possam perguntar: do que significa esse culto que nós participamos? Por que nós fazemos isso? Por que nós cantamos a Jesus? E a gente possa então explicar e falar das belezas do reino do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos festejar. O culto é um festejo, um culto é alegre. É um alegre lembrete que nós podemos preservar a nossa memória como povo de Deus. Mas o culto, e a festa e a celebração é também, e esse é o segundo ponto, um lugar onde a gente pode desenvolver a nossa vida comunitária. É onde a gente não apenas preserva a memória, mas é também sobre criar laços em comunidade. É a gente entender que a gente faz parte de um só povo. Não é apenas algo vertical, é também algo horizontal, onde eu posso olhar para cada um que está aqui e falar: este aqui é a minha família, essa daqui é o meu povo. Perceba, gente, é um dia em que eles faziam banquetes, é um dia que eles mandavam presentes, era um dia em que eles davam dádivas aos pobres. E aqui a gente precisa entender, a vida do povo de Deus, nos reinos deste mundo, precisa ser comunitária. A gente precisa da comunidade cristã, a gente precisa da igreja, a gente precisa viver essa comunidade para além do culto também, né? Pense em todo o contexto, o povo estava exilado, espalhado no império, dominado por ele, uma cultura diferente. Então não bastava apenas que eles fizessem uma festa individual para se lembrar daquela realidade, mas que eles também fizessem uma festa que eles enxergassem também o outro, enxergassem também aqueles que faziam parte daquele povo e que eles cultivavam uma memória que era em comum. Então celebrar os atos salvadores de Deus não é bom apenas individualmente, mas também coletivamente. E essa mesma lógica, gente, aplica a nós hoje. A Bíblia nos chama de peregrinos.
nós somos cristãos peregrinos, nós estamos peregrinando neste mundo. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós estamos indo para a Nova Jerusalém, para a renovação de todas as coisas. Deus está criando um mundo novo. Nós somos então peregrinos desse mundo velho rumo ao mundo novo. Nós sabemos que nós não pertencemos a este mundo. Meu irmão, se você vive no seu dia a dia e você é muito confortável com o mundo, talvez você tenha uma sensação errada. Essa sensação de que a gente está meio fora do lugar, fora de contexto, ela precisa fazer parte da nossa vida. Não importa que a gente more aqui em Abaeté a vida toda, mas se você é confortável demais, se você se entende demais como parte disso aqui, você precisa ter um certo estranhamento com o mundo. Você precisa achar que é estranho, porque nós não somos este lugar. A gente vive meio que entre mundos, meio que entre reinos. A gente é chamado a cantar todos os domingos de uma realidade que ainda não foi consumada. E isso deveria ser um estranhamento para nós. A gente precisa se incomodar com isso. A gente não pode se adequar demais a este mundo. E a gente então é chamado a ter convicção de que esses que aqui estão, que olham uns para os outros, os nossos irmãos de outras igrejas aqui em Abaeté, são parte de um só povo. São parte do povo de Deus. A gente pode olhar uns aos outros e dizer: essa é de fato a minha família. Essa é de fato a família de Deus. Meus irmãos, tem que haver mais sintonia entre eu e um cristão no Afeganistão, que está ali sendo perseguido num contexto que fala outra língua, que fala outra cultura, do que eu e um abaetense que talvez não faça parte da família da fé ainda. Porque nós somos de culturas distintas, nós somos um só povo. A gente é chamado então a redefinir a nossa identidade a partir de quem é de fato o povo de Deus. O povo de Deus é aquele que chama para estar em comunidade. Sim, a gente chama esses que ainda não fazem parte do povo de Deus a também fazer parte do povo de Deus. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão. Mas a gente precisa entender que ao nos arrancar deste mundo, Jesus coloca a gente no meio de uma família. Ele nos tira da nossa família e nos coloca dentro de uma nova família que vive nesse mundo junto e que anseia junto a caminhar para essa nova restauração de todas as coisas. A gente é chamado então a praticar isso no culto e fora do culto, quando a gente abraça uns aos outros, quando a gente suporta uns aos outros, quando a gente ouve os problemas uns dos outros, quando a gente celebra a vitória uns dos outros, quando a gente comemora aniversários, quando a gente participa, frequenta, quando a gente conversa, quando a gente vai e vem dessa vida comunitária. E isso é muito importante nos dias de hoje, gente. Nós vivemos num mundo que prega muito o individualismo, que prega muito o egoísmo, o autoempoderamento. Seja você mesmo, faça aquilo que você quer, viva do seu jeito, não deixe que ninguém... Você não precisa prestar contas para ninguém, não. A gente tem que resistir a esse individualismo, esse modo de vida egoísta, e aprender a resistir a isso dizendo: não, eu faço parte de um povo, eu faço parte de uma família, eu tenho irmãos e irmãs que pelo sangue de Cristo, que é muito mais profundo que meu próprio sangue, celebra comigo essa vitória. E isso é o povo de Deus. A gente é chamado a resistir. A gente é chamado, como dizem Filipenses, a lembrar que a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos um Salvador, o nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, a vida cristã é vida em comunidade, é vida onde a gente de fato desfruta das bênçãos de sermos um povo. E essa festa do Purim nos lembra disso. Mas tem um detalhe aqui muito interessante também, que esse Purim também é um lugar onde de se dar dádivas aos pobres. E aqui a gente tem um indício muito interessante também de como a comunidade cristã deve agir. Porque essa vida em comunidade não apenas nos abençoa interiormente, abençoa a comunidade, mas também abençoa os de fora. De alguma maneira, essa comunhão que a comunidade cristã exerce e vive é um chamado para agir e consertar um mundo quebrado. Por que existem pobres? Porque o mundo é um mundo quebrado. Por que existe violência? Porque o mundo é um mundo quebrado.
E nós, como igreja, somos também um chamado a consertar e a viver aparando e tentando consertar pelo menos um pouquinho desse mundo quebrado, desse mundo caído, desse mundo destruído por causa do pecado. Aliviar a dor do mundo. É um chamado, então, a transbordar em generosidade, em fazer pelos outros aquilo que eles precisam. É agir no mundo quebrado, assim como Esther e Mordecai agiram. O mundo, ainda que quebrado, ele pode ser consertado aos pouquinhos, embora existe muito a fazer, e embora isso só vai ser completado no último dia, no retorno de Jesus. E assim eu queria concluir chamando a atenção para esses últimos 3 versículos de Esther, que é o capítulo 10, um capítulo tão pequenininho. Esse capítulo, então, que termina toda essa história, é como que um epílogo, assim, falando assim, olha, no final, então, tem 2 coisas que são importantes aqui, para a gente terminar. A primeira delas é que o texto nos diz que Assuero continuou reinando, e que ele aumentou o imposto. E a gente sabe que se tem uma coisa que com certeza nunca é bom, é aumentar imposto. Sempre foi assim, né? Nós não gostamos de impostos. E então, o texto nos lembra, né, disso. E uma segunda coisa que o texto nos diz é que Mordecai continuou sendo o segundo do rei e que ele continuou trabalhando e agindo no meio daquele império para o povo de Deus. E essa história, então, conclui o livro de Esther, fazendo a gente ter um gostinho amargo na boca, ao mesmo tempo com um gostinho doce de esperança. Nos convida a refletir sobre isso, porque o rei ainda é Assuero. Eles ainda estão nos reinos deste mundo, embora Deus tenha feito grandes coisas, eles ainda vivem nos reinos deste mundo, sob o governo de um homem mau. E a gente precisa entender isso. A Pérsia ainda governa, a Babilônia ainda governa o nosso mundo. Nós ainda estamos debaixo do mundo mau. Não adianta dizer que presidente A, X ou B é cristão ou não é cristão. Ainda é a Pérsia, ainda é a Babilônia, ainda não é o governo de Jesus. E a gente precisa internalizar isso em nós, entender que nós ainda vivemos nos reinos deste mundo, entender que o nosso rei ainda não é Jesus. Então nós ainda estamos neste mundo quebrado. E a vida cristã precisa ser entendida com relação a isso. Nós ainda estamos nesse mundo quebrado. Então nós precisamos ter sempre isso em mente. A história de Esther termina nos colocando isso em mente. Quem reina ainda é Assuero. Ainda não é a libertação final do povo de Deus. Mas por outro lado, nós terminamos com um exemplo bom de Mordecai. Mordecai está ali servindo o reino, no seu lugar de honra, fazendo o bem para o povo de Deus, fazendo o bem para os povos daquele lugar. Então Mordecai nos lembra que mesmo no exílio, mesmo ainda não estando onde a gente deveria estar, mesmo estando num lugar que não é o nosso, a gente pode trabalhar para o bem do mundo, a gente pode trabalhar para o bem do povo de Deus, a gente pode ter esperança. E por que nós podemos ter essa esperança? Nós podemos ter essa esperança, meus irmãos, porque houve libertação. Nós podemos ter essa esperança porque Jesus, Ele veio à terra, porque Ele viveu, Ele morreu, e Ele então ressuscitou e Ele continua vivendo, e está assentado ao direito de Deus Pai nas alturas, e Ele há de vir, e Ele voltará. O exílio não é o fim dessa história, o exílio não é o fim das nossas vidas, mesmo que a gente morra aqui, porque haverá ressurreição, haverá uma nova terra, Jesus voltará. E isso nos lembra então que, apesar que nós vivemos no exílio, com esse gostinho amargo na boca, o doce gosto da ressurreição de Jesus ainda faz parte de nós. Ele voltará, Ele renovará todas as coisas, e por isso nós podemos trabalhar, como diz o apóstolo Paulo, por causa da ressurreição de Jesus. O nosso trabalho do Senhor não é vão. Por isso nós devemos ansiar por essa volta de Jesus. Nós devemos dizer:
Maranata, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Oremos então, meus irmãos, para que essa realidade se torne presente em nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos diante do Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Essa palavra, Pai, nos humilha diante do Senhor, ó Pai. Nos faz ver quantas vezes nós estivemos assimilados, ó Pai, com a cultura dos reinos deste mundo, ó Pai. Talvez sonhando sonhos de ilusão, talvez sonhando sonhos que não pertencem ao Senhor. Mas Deus, assim como o Senhor fez na vida daquele povo, vem fazer na nossa vida de novo, ó Pai. Vem nos renovar, vem nos restaurar, ó Pai. Nos faz ser firmes no Senhor. Nos faz consagrar esse dia de libertação ao Senhor, ó Pai. Lembrando dos atos do Senhor, lembrando que em Jesus nós somos libertos dos nossos pecados, Senhor. Nós somos libertos dessa vida miserável que o pecado e que Satanás quer nos colocar. Ó Deus, que nós possamos celebrar isso com o povo do Senhor, lembrando dos atos dos salvadores do Senhor, lembrando que nós somos um só povo, olhando um para o outro, ó Pai, como parte de uma mesma família de fé, Senhor. Ó Deus, nos fortaleça também a agir neste mundo quebrado, a sermos resposta do Senhor a essa cidade, ó Pai, resposta do Senhor a essa cidade que também é quebrada, Pai. Nos faz anunciar o Teu Evangelho, ó Pai, nos faz consertar as brechas que estão estragadas aqui, ó Pai, nos faz permanecer e perseverar nisso, ó Pai. Ó Deus, nos lembre que há ressurreição, que haverá a nossa ressurreição, que este mundo ainda não chegou ao seu propósito, ó Pai. Ó Deus, nos faz caminhar em santidade desse progresso da fé, que nós podemos nessa caminhada aprender a adorar o Senhor, ó Pai, como Tu és. No nome de Jesus que eu te oro e agradeço, ó Pai. Amém.